Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à 11ª aula de Sistemas Embarcados. Nessa aula nós vamos estudar os conversores ADC e o módulo PWM do PIC 18F4520. Então, nessa aula nós vamos começar estudando o conversor analógico digital. Para iniciar, nós vamos verificar quais são os pinos de entrada do conversor no chip do microcontrolador PIC 18F4520. Na sequência, nós vamos ver quais registradores do conversor precisam ser configurados para que o conversor opere de forma efetiva. Na sequência, nós vamos estudar o módulo PWM. Então, eu vou relembrar alguns conceitos básicos já abordados na aula de Arduino sobre o módulo PWM. E na sequência, nós vamos ver como configurar os registradores do PWM para que o módulo opere de forma também correta. Então, pessoal, para começar, eu vou apresentar para vocês, novamente, o chip do PIC 18F4520. Vocês podem ver esse chip nessa imagem do slide. Então, notem o seguinte, o que é o nosso foco aqui? É a gente identificar as entradas do conversor analógico digital. No PIC 18F4520 ou no PIC 18F4550, esses dois dispositivos possuem 13 entradas analógicas. Tá? Então, são 13 pinos, né, que podem ser usados como entradas analógicas, sendo que 5 dos pinos encontram-se na porta A, outros 5 estão localizados na porta B e mais 3 estão localizados na porta E. Então, nessa imagem, nós podemos ver aqui os pinos da porta A, que é esse pino aqui, o pino 2, pino 3, pino 4, pino 5, pino 7, são pinos da porta A. Tá? Então, esses pinos aqui, como vocês já sabem, pode ser usado como uma entrada digital ou pode ser também usado como uma entrada analógica. Então, esses pinos aqui da porta A, que estão em vermelho, pino 2, 3, 4, 5 e 7, eles compartilham funções diferentes. Além dessas funções, existem outras funções que esses pinos também podem, né, possuir. Tá? Então, os pinos 8, 9 e 10 são os pinos que são entradas analógicas associadas à porta E. E os pinos 33, 34, 35, 36, 37 são os pinos, ou seja, entradas analógicas que estão associadas à porta B. Então, notem o seguinte, os pinos analógicos, ele usa a nomenclatura AN. Então, aqui no 2 eu tenho um AN0, que seria a minha entrada 0, AN1 no 3, no pino 3, que seria a entrada 1, AN2 no pino 4, AN3 no pino 5, AN4 no pino 7, AN5 no pino 8, AN6 no pino 9, AN7 no pino 10, AN12 no pino 33, AN10 no pino 34, AN8 no pino 35, AN9 no pino 36 e AN11 no pino 37. Então, como vocês podem notar, nós temos 13 entradas analógicas, que vai do AN0 até o AN12. Conforme mencionado, o PIC 18F4520 possui 13 pinos AD, ou seja, 13 entradas analógicas com resolução de 10 bits. Através de um conversor AD de 10 bits e uma tensão de referência de 5 volts, na qual essa tensão de referência é padrão para o PIC 18F4520, podemos obter uma resolução do conversor analógico digital de 4,8876 mV por bit. Ou seja, a cada variação de 1 bit na conversão, nós iremos ter um acréscimo de 4,8876 mV na saída do conversor digital analógico incorporado dentro do conversor analógico digital.
Para fazer esse cálculo, nós vamos usar essa expressão. Então, nós temos aqui a tensão de fundo de escala, 5 volts, dividido por 2 elevado a 10 menos 1, onde 10 representa a quantidade de bits da conversão. Isso vai ser igual a 4,8876 mV por bit. Uma rápida observação, pessoal. Esses 5 volts que eu comentei é a tensão interna do conversor analógico digital, ou seja, é a tensão interna que é utilizada, interna ao chip, que é utilizada para realizar a conversão. Porém, nós podemos usar valores de tensão diferentes se aplicado externamente. Isso nós vamos ver nos próximos slides. O conversor analógico digital de qualquer PIC utiliza a técnica de aproximação sucessiva já apresentada anteriormente. Os registradores utilizados para configurar o conversor analógico digital do PIC 18F4520 são o ADCOM 0, ADCOM 1 e ADCOM 2. Esses 3 registradores de configuração do conversor analógico digital são registradores de 8 bits. Porém, existem mais 2 registradores que são usados para armazenar o resultado da conversão, que são os registradores ADR-ESH e ADR-ESL. Esses 2 registradores também são 2 registradores de 8 bits. Porém, o resultado que nós iremos armazenar nesses 2 registradores são resultados da conversão composto por 10 bits. Então, nesse registrador ADR-ESL, nós teremos a parte baixa. E no registrador ADR-ESH, nós teremos a parte alta. Então, dependendo da forma de configuração, nós vamos poder ter 8 bits nesse registrador e 2 bits nesse outro, ou o inverso, ter 8 bits nesse e 2 bits nesse. Então, sempre como resultado, nós teremos 10 bits. Bom, agora nós vamos começar a verificar como os registradores de configuração devem ser setados. Então, para começar, nós vamos iniciar o entendimento do registrador ADCOM 0. O ADCOM 0, como mencionado, é um registrador de 8 bits, como vocês podem observar nessa figura. Então, nós temos 8 flags para esse registrador, ou 8 bits. Cada bit tem uma função específica de configuração. Então, começando pelo bit 0, o bit 0 é denominado de AD-ON. O que isso significa? Significa que esse bit vai ligar ou desligar o conversor analógico digital do PIC 18F4520. Então, se no AD-ON for configurado, ou se essa flag for setada como 0, então nós vamos desligar o conversor. Se essa flag for setada como 1, nós vamos ligar o conversor. Uma outra flag é a flag Go Down, que é a flag 1, ou bit 1 do registrador. Essa flag ela fornece o status da conversão. Isso quer dizer que, se a conversão não foi realizada ou não está sendo realizada, ela vai retornar um valor 0. E se a conversão foi realizada ou está sendo realizada, ela vai retornar um valor 1. Então, inicialmente, essa flag ela começa com 0. Quando uma conversão é realizada pelo conversor, ela é mudada pela CPU para um valor 1. Quando uma nova conversão é iniciada, a CPU muda de novo essa flag para 0. Quando essa conversão é finalizada, a CPU muda essa flag para 1. Então, essa flag é uma flag de sinalização para indicar se a conversão foi efetuada ou ainda não foi efetuada.
Na sequência, nós temos as flags do registrador CHS0, CHS1, CHS2, CHS3. Essas 4 flags, ou esses 4 bits, são usados para selecionar a entrada que será lida. Ou seja, como vocês já sabem, nós temos no chip 13 entradas. Nós não podemos ler todas as entradas ao mesmo tempo, porque nós só temos um conversor analógico digital dentro do chip. Ou seja, o PIC18F, apesar de ele ter 13 entradas, ele só possui um conversor analógico digital. Então a gente precisa selecionar uma entrada por vez. Então, para selecionar essas entradas, ou para selecionar as entradas que serão lidas, a CPU precisa escrever nessas 4 flags. Então, se a CPU escrever 0 no bit 2, 0 no bit 3, 0 no bit 4 e 0 no bit 5, será selecionada a entrada AN0. Se a CPU escrever 1 no bit 2, 0 no bit 3, 0 no bit 4 e 0 no bit 5, a entrada AN1 será selecionada e lida. Então, a CPU vai controlando a entrada que será lida a partir da escrita nessas flags do registrador ADCOM0. Então, quando vocês fazem o programa, vocês definem qual entrada analógica vocês vão usar. Então, a partir dessa definição do programador, a CPU irá saber qual entrada ela precisa ler para obter o resultado. E para finalizar, temos aqui também o bit 6 e o bit 7 do registrador ADCOM0. Notem que esses bits eles não são usados para nenhum tipo de configuração do microcontrolador. Então, qualquer valor que for escrito para esses 2 bits não terá efeito nenhum na configuração do conversor analógico digital. Bom, pessoal, agora vamos analisar o registrador ADCOM. Esse registrador, também como mencionado, é um registrador de 8 bits. Então, cada uma das flags desse registrador é utilizada para definir uma configuração para o conversor analógico digital. Começando pelas flags VCFG1 e VCFG0, essas duas flags são usadas para definir se a referência de tensão para a conversão será interna ou externa. Se nós escrevermos nessas duas flags o valor 1 e 1, como está aqui, 1 VSS e 1 VDD, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar usando o GND e o VCC interno do chip. Ou seja, se a gente configurar ou se a gente escrever 1 nessa flag e 1 nessa flag, nós vamos estar utilizando a tensão interna do chip. Se nós escrevermos 0 nessa flag e 0 nessa flag, ou seja, 0 e 0, nós vamos estar assumindo que a tensão de referência utilizada será uma tensão de referência externa. Então, nós iremos aplicar essa tensão de referência externa no pino AN2 e no pino AN3 do conversor. Então, no pino AN2, nós vamos aplicar o GND e no pino AN3, nós vamos aplicar o VCC. Esse VCC pode ser qualquer valor que varie entre 1,8 a 5 volts. Notem outra coisa. Se for utilizado a fonte de tensão externa, nós iremos sacrificar 2 pinos de entrada analógica, que são comuns também para receber a tensão externa, que é o AN2 e o AN3 do conversor. Nós também temos mais 4 flags para o registrador ADCOM1. Essas flags são a PCFG3, PCFG2, PCFG1 e PCFG0.
Essas 4 flags, como vocês podem notar aqui no registrador, elas são utilizadas para definir se o pino que será utilizado, ele será um pino analógico ou um pino digital. É importante que seja definido se esse pino será analógico ou digital no programa, pelo fato de o microcontrolador não entender o que deve ser executado se não for declarado se o pino é analógico ou digital. Então ele pode assumir, ele vai assumir como padrão, se nada for configurado, que a entrada é analógica. Então é importante sempre definir a função do pino, se ele é analógico ou digital. Lembre que na aula passada eu apresentei os programas, os exemplos. Em todos os exemplos, ou na maioria deles, eu definia se eu estava usando os pinos como digital ou como analógico. Então, se vocês voltarem lá no exemplo e observarem, vocês vão ver que eu configurei o registrador ADCOM1. Como eu estava configurando? Eu estava escrevendo F, ou seja, 1, 1, 1, 1, nos primeiros 4 bits, ou nos bits menos significativos, e nos bits mais significativos eu estava escrevendo 0, ou seja, 0, 0, 0 e 0. Então, eu estava escrevendo naqueles exemplos que eu passei para vocês, o valor 0F. O que isso significa? Significa que eu estou configurando todos os pinos, naquele caso, como entradas digitais. Tá? Nós vamos ver isso na tabela a seguir. E para finalizar, notem que os bits 7 e 6 do registrador ADCOM1, eles também não têm funcionalidade. Então, independente dos valores que são escritos nessas duas flags, esses valores não irão causar nenhum efeito na configuração do conversor analógico digital do PIC18F4520. Nesse slide, vocês podem observar a tabela que relaciona as flags do registrador ADCOM1 com a configuração dos pinos do microcontrolador. Então, se nós escrevermos nas flags do registrador ADCOM1, ou seja, nas flags PCFG3, PCFG2, PCFG1 e PCFG0, esses ou um dos seguintes valores definidos nessa coluna, nós iremos configurar os pinos AN0 ao AN12 de uma determinada forma. Então, notem o seguinte, se nós configurarmos nessas flags do registrador ADCOM1 o valor 1111, ou seja, se a gente definir que as flags vão possuir o valor 1111, todos os pinos de entrada analógica eles serão utilizados como pinos digitais. Se nós escrevermos 1110, todos os pinos serão configurados como entrada digital, exceto o pino AN0, que vai ser uma entrada analógica. Se a gente escrever 1101, todos serão entradas digitais, exceto os pinos AN0 e AN1. Se escrevermos 1100, todos serão digitais, exceto o AN0, AN1 e AN2. E assim sucessivamente. Até que, se nós escrevermos 0000, todos os 13 pinos serão usados como entradas analógicas. Então, notem que, a partir dessa tabela, nós podemos definir quais pinos serão digitais e quais pinos serão analógicos. Nessa imagem, nós podemos ver a ligação entre o conversor analógico digital e os 13 pinos de entrada analógicas. Então, como vocês já sabem, no interior do chip nós temos apenas um conversor analógico digital implementado. Para utilizar esse conversor analógico digital, nós precisamos setar a flag do registrador ADCOM0. Essa flag deve ser setada para que o
conversor entre em operação. Então, setando essa flag, nós estaremos basicamente ligando e desligando esse conversor, como pode ser representado a partir dessa chave. Essa outra flag é a flag de status, também uma flag do registrador ADCON0, que irá indicar se a conversão foi realizada ou não pelo conversor analógico digital. Depois nós temos as flags VCFG1 e VCFG0. Essas duas flags são duas flags do registrador ADCON1. Essas duas flags são usadas para definir se nós vamos usar a tensão VDD e VSS interna ou se a gente vai usar a tensão de referência da conversão, sendo uma tensão externa aplicadas nos pinos AN2 e AN3. Então, dependendo do valor configurado nessas duas flags, nós vamos mudar a fonte de tensão para a conversão. E essa mudança é representada por essas duas chavinhas aqui, mostradas na figura. E para terminar, nós temos as flags do registrador ADCON1. Essas 4 flags são usadas para selecionar qual entrada do conversor será lida. Então, a partir da configuração dessas 4 flags, será possível selecionar uma entrada e a tensão aplicada nessa entrada será direcionada para o conversor analógico digital. Notem que a escrita ou a configuração dessas 4 flags do registrador ADCON1 é feita pela CPU, a partir da definição de qual pino será utilizado para a aplicação do valor ou do sinal analógico de tensão. Essa definição de qual pino será usado é feito pelo usuário ou pelo programador durante o desenvolvimento do código. Então, por exemplo, se o pino AN4 for usado, ou se o programador definir que a tensão será aplicada no pino AN4, então, quando houver necessidade de ler o sinal aplicado no pino AN4, a CPU vai escrever um valor que corresponde a 0011 nessas flags e essa tensão aplicada no pino AN4 será direcionada para o conversor analógico digital. No fundo, essa caixinha verde ela faz um papel de um multiplexador, no qual a entrada selecionada vai corresponder ao valor aplicado ou configurado nas flags do registrador ADCON1. E para finalizar, vamos analisar o registrador ADCON2. O ADCON2, da mesma forma do ADCON0 e ADCON1, esse registrador possui 8 bits. Cada um dos bits possui uma função específica que vai configurar o conversor ADC de uma determinada forma. Então, o bit 7, denominado de ADFM, é utilizado para justificar o resultado da conversão à direita ou à esquerda. Lembre que o resultado da conversão possui 10 bits. Esses 10 bits são armazenados nos registradores ADRESH e ADRESL. Se escrevermos nessa flag do registrador ADCON2 o valor 1, nós vamos justificar o resultado à direita. Isso significa que eu terei 8 bits no registrador SL e 2 bits no registrador SH. Se a gente escrever 0 nessa flag, nós iremos justificar o resultado à esquerda. Então, nós teremos apenas 2 bits no registrador SL e 8 bits no registrador SH. Além da flag ADFM, nós também temos
as flags ADCS0, ADCS1 e ADCS2. Essas flags são usadas para configurar a frequência que será utilizado como base para a conversão ADC, ou seja, para a conversão do sinal analógico para digital. Então, aqui nós podemos ver as frequências que podem ser usadas pelo conversor analógico digital. Então, se a gente ajustar nas flags ou escrever nas flags o valor 000, nós estaremos utilizando a frequência de clock, que é 8 MHz, dividido por 2. Se nós escrevemos 001, nós estaremos usando a frequência de clock, 8 MHz, dividido por 8. Se a gente escrever 010, nós estaremos usando a frequência de clock, dividido por 32, e assim sucessivamente. Então, para diferentes valores, nós teremos como base de relógio diferentes frequências para a operação do conversor analógico digital. Para finalizar, nós temos também as flags ACQT0, ACQT1 e ACQT2. A partir dessas flags, nós podemos definir o tempo necessário para o conversor realizar a conversão. Note que o tempo necessário depende também da frequência ajustada. Então, o valor de tempo escolhido vai depender da frequência escolhida para a operação do conversor analógico digital. Então, nesse slide, nós podemos observar a expressão que pode ser usada para calcular a representação digital do valor convertido durante o processo de conversão do sinal analógico para digital. Então, aqui vai nos fornecer a saída da conversão. Como o nosso conversor é um conversor de 10 bits, esse valor de saída vai variar de 0 a 1023, se a entrada variar de 0 a 5 volts. Então, nessa expressão nós temos a tensão de entrada aplicada ao pino, temos o valor mínimo de tensão de referência, temos o valor máximo de tensão de referência e temos o valor mínimo novamente de tensão de referência, vezes 1023, que corresponde aos 10 bits do conversor. Então, se for assumido que a tensão de referência da conversão é uma tensão interna, nós estaremos definindo que o Vref menos é igual a GND e o Vref mais é igual a VCC. Então, nós teremos aqui 0 volts, 5 volts e 0 volts. A partir disso, se nós assumirmos que a tensão de entrada é 2,5 volts, então nós teremos uma tensão aplicada ao pino de 2,5 volts menos 0 vezes 1023 dividido por 5 menos 0. O resultado dessa conversão vai ser igual a 512. Então é dessa forma, a partir dessa expressão, nós podemos obter o valor da conversão. Então, C representa o resultado da conversão. Vref mais e Vref menos é o valor de tensão de referência máxima e mínima. Ou seja, se nós estamos usando a tensão interna, nós temos a tensão de referência máxima 5 volts e a tensão de referência mínima 0 volts, como eu expliquei agora há pouco aqui, quando eu estava falando sobre essa expressão. Temos a tensão Vin, que é a tensão de entrada aplicada ao pino do conversor. E temos aqui o valor de 1023, que é o valor máximo da conversão, pelo fato do conversor analógico digital ser um conversor de 10 bits. Bom, aqui nós temos o esquemático do hardware, ou seja, como as coisas estão ligadas na placa Microgênios. Então, para utilizar e testar o conversor analógico digital, dois potenciômetros ou trim-pots são utilizados na placa Microgênios. Esses trim-pots estão conectados à entrada AN0 e AN1
do microcontrolador. Ou seja, nós estamos usando apenas duas entradas analógicas, a N0 e a N1. Então, o RA0, que corresponde ao pino 0 da porta A, esse pino ele vai ser configurado como uma entrada analógica, que corresponderá ao AN0, e o AR1, que é o pino 1 da porta A, ele será configurado como uma entrada analógica que corresponderá ao pino, né, analógico AN1. Para utilizar ou para enviar os níveis de tensão analógicos para os pinos, nós precisamos selecionar ou habilitar o acesso aos pinos através da chave seletora de funções. Então, para vocês conseguirem enviar o nível de tensão de saída do potenciômetro ou do trim-pot para as entradas, vocês precisam ligar as vias 9 e 10 da chave DIP. Então, no anal 0 e anal 1, nós vamos ligar ou habilitar a utilização dos trim-pots para aplicar os níveis de tensão na entrada do conversor. Só uma observação, pessoal. Apesar de, na placa Microgênios, utilizar apenas duas entradas como entradas analógicas, todas as outras 11 entradas estão disponíveis para uso. Porém, essas entradas precisam ser acessadas a partir dos pinos de expansão, comentado lá naquela aula sobre, né, a apresentação do kit Microgênios. Então, dê uma olhadinha lá naquela aula e veja onde estão os pinos de expansão.